Olá pessoal, mais uma vez estou muito animado com vocês e principalmente com a aula de hoje. Vai ser uma aula bem interessante. Na verdade, vai ser um bate-papo bem interessante. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Só queria relembrar você de 4 conceitos que nós vimos na última aula, que é a ideia de cosmovisão, hipótese, teoria e modelo. Você se lembra? Se não se lembra, dá uma olhadinha só para trazer a coisa à mente, para ficar bem claro mais uma vez, tá? Nós vamos tratar bastante dessas questões aqui. Principalmente, o que eu só queria deixar para você mais uma vez pensar é na ideia de cosmovisão. É como nós vemos a coisa. Lembra, dois cientistas vendo a mesma evidência chegaram a conclusões totalmente diferentes. Então o problema não é a evidência, está mais relacionado com a cosmovisão. Isso daí é uma parte assim bem importante para a gente poder trabalhar. Então pensa um pouquinho mais, qual é a sua cosmovisão? Qual a cosmovisão que os cientistas têm? Daí você vai parar e ver que é um negócio bem assim um pouquinho mais complexo, no sentido de pessoas que têm uma cosmovisão naturalista vão ter a tendência de pensar que todas as coisas teriam surgido espontaneamente. Pessoas que têm uma cosmovisão criacionista terão a tendência de pensar que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência todas as coisas. A questão é, o volume de evidência aponta em qual direção? Tá? Então esse foi um pouquinho que a gente viu lá na aula passada. Na aula de hoje eu queria tratar um pouquinho com vocês a respeito de um negócio que é bem legal. Vamos tratar sobre teorias e modelos. Então vai ser algo assim bem importante para a gente poder aprender a respeito dessas duas coisas. Então, teorias, como eu já mencionei, são explicações testáveis do comportamento da natureza. São explicações. Então nós procuramos dizer por que as coisas acontecem, por que elas são desse jeito ou não. Modelos são representações desses aspectos da natureza. Então, nós vamos tratar um pouquinho mais a respeito dos dois na aula de hoje, tá? Só para a gente ficar assim um pouco mais à vontade, conhecer bem o que está acontecendo a respeito disso. Então, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que é o seguinte, ó. Imagina se a gente pegasse assim um raio, tá? Qual seria a explicação? O que seriam os raios? Então, nós precisamos ter uma ideia. O que seria isso? Então, a gente vai fazer algumas observações, vamos fazer alguns testes e coisas desse jeito. Então vamos começar por etapa. Teorias, elas se utilizam do processo científico, que é conhecido como método científico, tá? Então, essas aí são 4 áreas específicas. Deixe-me colocar as 4, daí eu vou explicar cada uma delas. A primeira delas está relacionada com a observação de um evento ou de um fenômeno. Então, a primeira parte é observar. Daí logo depois vem uma proposta inicial, é uma tentativa. Vamos ver se a gente consegue explicar o que seria isso. Tá? Então a gente procura fazer de uma forma assim, bem leve, bem light. É um tipo de uma hipótese. O que será que produziu? O que seria um raio? Como nós estamos tratando especificamente do raio, vamos falar dele. O que seria um raio? Depois nós vamos fazer uma proposta analítica e estável, ou seja, algo que seja compreensível, algo que possa explicar e até fazer predições com respeito aos raios. Então tem que ser uma proposta agora analítica. Daí já estamos tratando mais de uma teoria. E por fim, né, nós vamos procurar descrever se existe alguma lei da natureza por trás disso. Porque se nós entendemos o que está acontecendo, você vai perceber que leis da natureza serão descobertas. Porque as leis da natureza são as leis que regem a natureza, que fazem com que os processos naturais aconteçam da maneira como eles acontecem. Então nós temos essas 4 áreas aí para pensar. Vamos parar e olhar um pouquinho. Vamos, de uma forma bem geral, olhar assim, ó. Vamos pegar aí o nosso querido amigo Benjamin Franklin. Lá em junho de 1752, ele conseguiu provar, demonstrar que raios nada mais são do que eletricidade. Rapaz, já pensou que coisa espetacular? Hoje ninguém tem dúvida a respeito disso, mas até antes de 1752 as pessoas não sabiam o que era um raio. Benjamin Franklin foi quem provou que raios nada mais são do que descargas elétricas. Pois bem, foi muito legal. Ele fez observação, desenvolveu uma hipótese e até criou um aparato
simples, que vocês estão vendo aí, para ver se era eletricidade ou não. E ele descobriu que era eletricidade sim, soltando uma pipa. Foi muito legal. Então, quando nós tratamos desse aspecto, veja só, é possível determinar certas coisas como elas são e como elas funcionam. Então, isso é algo bem legal para a gente poder pensar. Deixe-me voltar de novo e tratar desses 4 aspectos que são aspectos importantes e eu quero definir cada um deles melhor para a gente poder entender cada um. O processo científico, na primeira parte, nós temos o que nós chamamos de observação dos fenômenos ou das evidências que são encontradas na natureza. Tá? Disso daí, nós criamos o que nós chamamos de uma hipótese, que nada mais são do que propostas que visam explicar esses fenômenos observáveis. Lembra que ela não necessita ser testada, mas ela precisa ser admissível. Depois da hipótese, a gente procura desenvolver então uma teoria. A gente analisa bem, testa, faz essa teoria que é uma proposta analítica que visa compreender, explicar e fazer predições sobre esses fenômenos. Lembra que ela necessita ser testada. E daí, por fim, com essas coisas todas, nós vamos acabar descobrindo por que os processos naturais acontecem, ou até mesmo descobrir alguns deles, ou leis da natureza que estão envolvidas nesse processo, ou seja, a descrição dos mecanismos e leis que regem os fenômenos observados, que estão sendo comprovados, estão sendo testados, esse tipo de coisa. Então é algo bem bacana quando a gente trabalha nessa dinâmica. Por quê? Porque algo que eu queria que você percebesse é que, olha a frase lá embaixo, isso daí tem que ser uma explicação real do que está acontecendo. Não pode ser alguma coisa meio maluquinho, não. Tem que ser real. Então, para a gente poder trabalhar com isso, nós temos essa dinâmica de saber o que essa teoria, ela explica realmente o que está acontecendo. Percebe? Nem sempre as teorias têm sido colocadas dessa maneira. Falo para você. Sabe por quê? Porque muitas teorias, elas estão baseadas em teorias. E daí a coisa fica meio complicada. Então nós precisamos pegar um outro aspecto aí que eu gostaria de colocar para você, que é o seguinte: qual seria a diferença entre uma teoria e um mito? Deixa eu tentar mostrar para você o que seria isso. Aqui nós temos as teorias desse lado e do outro lado nós temos os mitos. Ou seja, qual a diferença entre os dois? Teorias são sempre a posteriori. Essa expressão significa sempre depois de examinar as evidências. Então, teoria, você precisa ter evidências. Se você não tem evidências, não dá para fazer teorias. E mitos? Mitos são sempre a priori. Ou seja, essa expressão significa antes de termos uma evidência. Percebe o problema? Não é possível fazer uma teoria se não existem evidências. Você fala assim, mas como? É possível fazer uma hipótese, mas não uma teoria, porque teoria precisa ser testada. E se você não tem evidências, não tem essas coisas, não há como testar a teoria. Portanto, é muito importante entendermos essa definição do que seria uma teoria e do que seria mito, porque muita coisa da ciência de hoje é mito e não teoria. Você talvez fale assim, mas como assim? É porque teorias devem basear-se em processos naturais, leis da natureza, evidências que são conhecidas e não na falta delas. A ciência trabalha desse jeito. Então, nós precisamos começar a perceber a diferença disso daí. Deixa eu colocar algo só para você pensar em termos de processo científico, método científico, só para ficar mais claro um pouquinho o que seria isso. Dá uma olhadinha. Quando nós falamos de processos científicos, o método científico, nós precisamos de leis da natureza, como você está vendo aí no caso a lei da biogênese, vida gera vida, e do outro lado você está vendo um arco-íris, que é um processo natural de reflexão, refração e dispersão da luz. Esses são fenômenos observáveis. Percebe? A gente vê que baleia produz baleia.
a gente vê que galinhas produzem pintinhos, a gente vê que árvores produzem frutos que vão produzir árvores iguais àquelas do fruto. E assim por diante. Então, o que nós aprendemos é que vida gera vida. A gente não acha esse negócio assim de não vida aparecendo do nada. Não, é uma lei da ciência. É uma lei baseada em observação. Vida gera vida. Então nós precisamos dar uma olhadinha, um pouquinho mais detalhes nesse aspecto aí das nossas leis. Então vamos ver um pouquinho a respeito das leis da natureza. Deixa eu colocar para você perceber a diferença. Leis da natureza são leis derivadas de observações dos fenômenos naturais, as quais estabelecem o funcionamento dos processos naturais e determinam os seus resultados, sendo válidas universalmente. Percebe? Em todo lugar. As leis da natureza não podem funcionar num lugar e não funcionar em outros. Ela tem que funcionar em todo lugar, tem que ser a mesma para todos os lugares. Essa seria uma lei da natureza. Então, essa é a definição dela. E qual seria, por exemplo, quando a gente coloca dentro do seu estabelecimento? Como que a gente descobre? Ou seja, a descoberta de variáveis na natureza e a observação da constante e repetitiva interação existente entre elas permite a formulação das leis que regem tais processos. Por exemplo, o arco-íris. Você olha o arco-íris, você vê o arco-íris lá no céu, você percebe que sempre as cores estão na mesma ordem. Não aparece como em ordem contrária. Se você for ver o arco-íris, se você vir um arco-íris, geralmente é depois das 4 horas da tarde ou antes das 9 da manhã. E lembra que o sol tem que estar atrás de você. Não é fascinante? Então a gente tem condição de trabalhar com essas evidências. E daí a gente vai estudar um pouquinho, ver se, arco-íris, arco-íris geralmente arco-íris aparece depois da chuva, isso significa que tem gotículas de água suspensas na atmosfera. Essas gotículas vão funcionar como se fossem pequenos prismas, e você vai trabalhando, e de repente você fala, agora entendi como é que funciona o arco-íris, esse processo natural. Daí você vai pegar as leis tão relacionadas com a refração, reflexão, dispersão da luz, coloca tudo junto e você fala, agora entendi por que forma o arco-íris. Percebe? Então, nós estabelecemos essas leis baseados nas evidências. Ou seja, nós apenas descobrimos como elas funcionam. Agora, quais seriam o contexto delas? Deixa eu dar uma ideia para vocês, que é o seguinte. Ciências naturais são campos da ciência que procuram elucidar as leis que governam a natureza através do uso dos métodos científicos. A gente vê isso daí na astronomia, na biologia, na genética, na química, na física, em todas essas áreas. Ou seja, essas são as chamadas ciências naturais. E são essas áreas, são essas ciências, essas áreas da ciência que descobrem as leis da natureza examinando as evidências. Deixa eu colocar então mais um pouquinho para a gente entender a dinâmica de tudo isso, como funciona. Deixa eu dar algumas questões aí básicas para a gente. Por exemplo, quais seriam as características? Olha, as leis da natureza são formuladas através de afirmações. Desculpe, rapaz, estou me adiantando aqui. As leis da natureza resumem uma proposta simples e clara, uma grande coleção de fatos determinados por experimentos e observações. Percebe? As leis da natureza não podem estar baseadas em apenas uma única coisinha. Não, você precisa ter um monte de evidências. E ao examinar essa quantidade toda de evidências, daí sim a gente descobre a lei que está por trás de tudo isso. Uma outra característica da lei da natureza, que é fascinante, é que as leis da natureza são formuladas através de afirmações e ou equações por meio das quais torna-se possível até mesmo fazer predições. Por exemplo, nós temos as 3 leis de Kepler de movimento planetário. Rapaz, é fascinante, sabe por quê? Porque a gente sabe onde um planeta estará e quando ele estará lá. É por isso que a gente consegue mandar uma espaçonave daqui até lá. Por exemplo, como você acha que a gente consegue fazer com que uma espaçonave chegue até Júpiter? A gente precisa saber onde está Júpiter e a gente precisa ter certeza onde ele estará, ou seja, o local e o tempo preciso que ele estará lá, para fazer com que a espaçonave também chegue nesse mesmo local e nesse mesmo tempo. Então são coisas assim, são essas leis que nos ajudam, ou seja, a formular e fazer afirmações.
Tem mais uma ainda que é bem importante, faz parte das características das leis da natureza, que é o seguinte: as leis da natureza são fortemente fundamentadas em evidências empíricas, tendo sido verificadas repetidamente. Não é uma única vez. A gente faz, refaz, faz de novo, refaz outra vez. Rapaz, é muito legal a gente poder ver isso daí. Então, são um pouquinho das leis da natureza. Dá uma olhadinha aqui para você ver. Existe uma quantidade muito grande delas. Alguns exemplos aí. Leis da conservação da energia, momento angular, carga elétrica, massa, gás ideal, gravitação universal. Ou seja, existe uma quantidade muito grande de leis da natureza conhecidas. Por exemplo, leis das cargas elétricas. Leis com cargas elétricas com os mesmos sinais se repelem, com sinais diferentes atraem. Na química, lei do equilíbrio químico. Se você pega o cloreto de cobalto e coloca com ácido clorídrico, você vai perceber que o negócio muda de cor. O que está acontecendo? Equilíbrio químico. Quando você pega, como eu mencionei para vocês, as leis de Kepler, lei de movimento planetário, saber como os planetas estão orbitando uma estrela, uma lua orbitando o planeta e coisas assim, sabendo onde eles estarão, capaz de fazer predições. Também a parte das leis especificamente na biologia, né? A lei da biogênese, que diz que só vida pode gerar vida. Vida não surge do nada. Essa é uma lei fascinante. Então percebe, existe uma quantidade muito grande de leis. Então agora você tem uma noção de leis da natureza. Deixa eu dar mais um que eu queria tratar rapidamente, que são os processos naturais. Só por definição para a gente, processos naturais são fenômenos observados na natureza e regidos pelas leis da natureza. Existe uma quantidade muito grande deles que, se a gente for tratar de todos, vai ficar aqui por muito tempo. Só dar alguns exemplos para você. Olha a lista deles. Combustão, cristalização, centrifugação, fossilização, fermentação, germinação, fotossíntese, morte, nascimento, divisão celular, transpiração. Olha aqui um exemplo de propulsão-combustão, que é literalmente um processo físico-químico. Ferrugem é corrosão, né? Outro processo muito comum na natureza. Erosão também é um processo natural comum da natureza. Fotossíntese, rapaz, aí tem mais outro que é bem interessante. Todos esses processos naturais são estudados. E ao estudarmos esses processos, nós percebemos quais são as leis que o regem. É por isso que eu tenho dito, os cientistas não criam as leis da natureza, eles descobrem as leis da natureza. Pois bem, para a gente ir para a reta final aí, deixa eu falar um pouquinho, para terminar, sobre os modelos. Tá? Então vamos ver como é que funciona isso, os modelos. Há muitos anos atrás, bastante tempo, havia um modelo chamado modelo geocêntrico. Aí vocês estão vendo o modelo geral, tá? Uma ideia geral. Mas aqui está o nosso modelo geocêntrico. Acreditava-se que a Terra era o centro e todas as outras coisas giravam em volta da Terra. Olha que coisa interessante. As variáveis eram conhecidas, mas não conseguia-se descobrir as leis. Rapaz, o que está acontecendo? Variável é conhecida e não se descobre as leis? Qual o problema? O problema é simples. O problema é que o modelo estava errado. Ou seja, esse negócio da Terra ser o centro não funciona. A Terra não é o centro. Então houve um processo todo aí muito interessante. Se você pegar vários cientistas lá nos anos 1400, finalzinho dos anos 1400, comecinho dos anos 1400, foi feita uma proposta um pouquinho diferente. Foi feita a proposta do modelo heliocêntrico. Ou seja, as variáveis conhecidas, de repente, as leis também se tornaram conhecidas. Olha só que maravilha, as leis de Kepler aí. Então você tem as 3 leis do movimento planetário. Ou seja, se as variáveis são conhecidas e o modelo estiver correto, nós descobriremos as leis científicas por trás dele. Percebe como funciona? O modelo correto nos ajuda a descobrir as leis. Nós vemos as variáveis, ou seja, a interação da parte da natureza, uma parte da natureza com outra parte da natureza, como isso está interagindo, e daí nós conseguimos descobrir as leis. Isso se o modelo estiver correto. Para a gente terminar a aula de hoje, deixa eu te fazer uma perguntinha rapidinho.
Você conseguiria citar uma única lei da biologia evolucionista? Deixa eu dar um tempinho para você pensar. Cite uma lei. Está pensando? Rapaz, deveria ter um montão delas, não deveria? Deixa eu colocar algo aqui para você pensar. Isso os cientistas têm colocado isso. Olha que interessante essa publicação científica aqui de 2010. A pergunta que foi feita é: por que existem tão poucas leis na biologia evolucionista? Vou ler o texto. É, portanto, útil pensar em regularidades biológicas como amplas generalizações e não como rígidos relacionamentos entre componentes que interagem entre si. Gostaríamos aqui de discutir por que generalizações absolutas são raras na biologia e o que pode ser feito para preencher essa lacuna. Rapaz, peraí, nós não trabalhamos com generalizações, nós trabalhamos com evidências, não dá para generalizar. Se você for generalizar, é porque existe um grupo muito grande de evidências que pode provar exatamente, pode demonstrar exatamente como a coisa funciona. Agora, eu fico pensando, o que está acontecendo? Posso dar duas explicações rapidinhas? Dê uma olhadinha nisso, só para você ver. Isso aí foi uma publicação que foi muito interessante no ano 2006. Foi dito o seguinte, que biologia é história, não semelhante à história humana. É história para a qual as leis de ferro de mudanças históricas têm sido encontradas e codificadas na teoria de Darwin da seleção natural. Não existem leis na biologia, exceto as de Darwin, estando obrigados à verdade literal da máxima de Dobzhansky. Estas são as únicas leis que a biologia precisa. Peraí, quais são as leis de Darwin? Alguém tem alguma? Você conhece alguma lei de Darwin? Darwin ele apenas fez propostas. Se você quiser conhecer um pouquinho das leis de variabilidade genética, etc., daí você tem as leis de Mendel. Darwin não tem lei. Só para concluir isso daí, dá uma olhadinha o que Dobzhansky falou a respeito disso. Ele disse o seguinte: um dos grandes pensadores dessa era, Pierre Teilhard de Chardin, escreveu o seguinte: é a evolução uma teoria, um sistema ou uma hipótese? É muito mais. É um postulado geral para o qual todas as teorias, todas as hipóteses, todos os sistemas daqui em diante devem curvar-se, o qual eles devem satisfazer a fim de que possam ser concebíveis e verdadeiras. Evolução é a luz que ilumina todos os fatos, uma trajetória que todas as linhas de pensamento devem seguir. Isso é o que é evolução. Percebe que não existe nada aí de evidência? Interessante, né? Ou seja, quando nós temos uma teoria desenvolvida baseada na falta de evidências, nós não temos uma teoria, nós temos um mito. E por que nós não descobrimos as leis? Porque o modelo está errado. Um pouquinho para você pensar aí nesses próximos dias. Te vejo na próxima aula, se Deus quiser. Abraço.